Oiê, eu me chamo Andressa e eu tenho 19 anos. E por que eu comecei simplesmente a gravar pela internet? Bom, eu sinto que eu preciso às vezes me expressar, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre quer tentar melhorar alguma coisa na minha vida. Só que a gente passa por muita coisa, muita coisa. E às vezes a gente não consegue ver com clareza o que a gente pode mudar. Assim, às vezes são coisas do momento e depois você faz alguma coisa e depois você simplesmente se arrepende e tal. Ultimamente eu tô muito reflexiva sobre essas coisas, porque desde então sempre meu objetivo foi querer fazer alguma coisa pra ajudar alguém, pra ajudar o próximo. E eu sempre fiquei presa, tipo, e não consegui me expressar totalmente. E hoje eu sinto que eu consigo fazer isso, porque não é nem questão de... eu sinto que eu me sinto mais livre desde aquela entrevista do ano passado, ou até do mês passado. Eu tô me sentindo assim ultimamente. E isso é bom. Isso é muito bom. E é isso que eu quero passar pra todos que também estão nesse caminho de fazer alguma coisa que gosta. E eu sempre senti isso forte no meu coração. Eu só nunca persegui, porque eu acho que o que às vezes falta na gente são coisas muito simples. A vida, ela é muito simples. Então, se você vê a beleza da vida, é algo muito simples que faz muito sentido ser dessa forma. E muitas das vezes a gente dificulta com pensamentos de querer estar mais longe. Tipo, eu entendo se você também passa por isso. Eu também tenho esses sentimentos muito fortes. Eu pego muito pesado comigo nesse sentido. Só que a vida não é tão leve, tão simples, pra gente complicar ela com coisas tão sem sentido, sem motivo. Por que você faz isso? Se a vida é só pra experienciar e viver e aprender com tudo. Então, eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar como que é puro e genuíno viver. E só viver aquele momento. E não se importar com outras coisas. E é isso que muitas das vezes eu já acabei me perdendo muitas vezes, porque por conta dos pensamentos. Então, não sei se você também é assim, mas eu acho que não é só eu que sou assim. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero tentar entender porque de fato a gente tem esses momentos assim, tipo, parece tão desesperador. Até na questão de você se expressar, porque assim, pra mim, eu sempre fui o tipo de pessoa de ficar na minha, de não querer incomodar, e eu sempre ficar no meu conforto. Só que a vida não é isso. É isso que eu tô começando a ver. E essa ideia que eu quero passar pra você é que tudo que você pensa ou não importa, porque no fundo a vida tá muito mais simplificada no sentido de você só viver e deixar acontecer, porque assim,
Muitas vezes eu me liguei muito pela opinião das pessoas. Até no sentido de, nossa, em tudo. Sabe, quando as pessoas vêm, falam um monte de coisa pra você e você acaba pensando tanto naquilo que as pessoas falam que eu já fui esse tipo de pessoa. E ontem não. Enfim, é como eu falei, eu tô nesse período agora de olhar as coisas da vida e eu tô vendo que isso não dita nada sobre você, que na verdade o que eles falam não é pra você. É uma coisa que eles falam mais por eles do que pra você. Será que consegue entender? Porque é isso que eu vejo, que não. O que eles falam? Não falam sobre você, mas sim sobre alguma coisa que falta neles. Alguma coisa assim que não. Por mais que tem coisas que a gente tem que olhar e analisar, mas muita coisa não é verdade. Eu acho que é sobre autenticidade que eu tô falando também nesse vídeo. Porque assim, você ser verdadeiro com você, muitas vezes é muito difícil. Porque você pega as coisas da influência das pessoas e você pega aquilo pra você. E querendo ou não, fica no seu subconsciente. E aí, eu tô, tipo, muito nisso. Aí você vai olhando e percebendo que não é pra você em questão. E que você tem tantas coisas que você quer melhorar pra você melhorar a sua autenticidade ou o que importa que seja. Mas, e no fundo, você percebe que tanto faz. Eu acho que é sobre leveza. Então, assim, se você também se identifica comigo, de verdade, me dá um abraço, tô brincando. Mas, enfim, é isso. Só queria falar sobre isso hoje, porque, assim, isso pega legal. Então, se permita ser você. É isso. Obrigada se você viu até aqui. Então, isso que eu falei de você ser você, se livre de tudo, aqueles pensamentos que não estão, que você vê que não tá te fazendo bem, sabe? É difícil. Pra mim foi muito difícil chegar nesse nível de, nossa, esse pensamento não tá me fazendo bem e ignorar. Só que agora tá sendo mais fácil, porque eu acho que eu tô conseguindo viver com mais leveza, como se, sabe, parar de ficar pensando no tempo. A gente fica o tempo todo pensando no tempo. E eu não quero pensar no tempo. Só quero viver o agora. Então, assim, se permita não ser leve. Por mais que o ambiente não esteja tão leve. Mas permita ser essa pessoa por dentro. Então é isso. Então, eu não sei. De verdade, eu tô muito... É isso, obrigada se você viu até aqui de novo. Porque, assim, aquela parte eu não terminei, né? Aí agora eu tô terminando essa parte. Mas eu sinto que eu tenho que falar mais coisas. Então, aí eu fico esperando aparecer coisas pra eu falar que eu tô sentindo no momento. Então, peraí. Então, lute por você, corra atrás dos seus sonhos. Nunca deixe você de lado. Isso é uma coisa assim que você nunca deve fazer. Independente do que seja, em que sentido você tá na sua vida. Você sempre tem que pensar em você, porque quando você pensa em você, você vai ajudar as outras pessoas ao seu redor. Então, não projeta você nas pessoas, não projeta as coisas que faltam em você nas outras pessoas. Só
Se permita ser leve e viver com a sabedoria de que você tem que lutar e fazer por você. Porque as outras pessoas ao seu redor vão ser um reflexo, uma influência sua. Você vai influenciar essas pessoas. Então seja melhor cada dia. Se permita mesmo se abraçar e tipo pegar assim. Você vê que, nossa, tá. Que o pensamento tá te, né, pegando forte, mas você respira e você vai pensar assim: olha só, esse foi mais um dia em que eu pude aprender com alguma coisa da minha vida. E no outro dia você vai amanhecer com a consciência positivo e muito melhor, independente. Entendeu? Você sempre vai seguir dessa forma na vida. Então esse é um conselho assim meu, que é um conselho assim que eu acho que é um jeito que eu vivo, só que é um jeito assim que eu tô amadurecendo, eu acho. Eu acho que todo mundo tem que amadurecer uma vez na vida, né? Então, então assim, você se permitir olhar os seus erros e... Assim, o que eu acho que eu fiz muito é que é uma coisa assim da minha cabeça mesmo, é que quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu automaticamente fico com ansiedade. Tipo assim, se eu quero melhorar alguma coisa, eu me saboto, né? É uma questão muito delicada. Então assim, se a pessoa fala muita coisa pra mim, eu já tenho a tendência de me frustrar. Aí eu acabo fazendo... voltando pra trás. No caso, no sentido de não viver com leveza. Eu acho que tipo, eu vivo remoendo aquilo. E quando eu remoo aquilo, eu simplesmente deixo de fazer as coisas e volto mais pra trás do que eu já estava. Só que na vida, na real, você não tem que dar importância a essas coisas, porque você vai ter que viver o momento, tipo, o presente, e dar importância ao sentido de hoje, e ver com o ontem, aprender com o ontem, e não se sabotar. Cara, por que que... Ó, é uma coisa, é um questionamento que eu entro, que eu... De verdade, se alguém quiser debater comigo e quiser conversar comigo, pode vir, porque é uma coisa assim, eu acho muito doido. Como que existe autossabotagem? Como que a gente, ser humano, consegue ser assim? Tipo, meu, de verdade, eu acho que assim, eu já bati o recorde de tantas vezes que eu já me sabotei. Porque, e é muito doido. Tipo assim, de verdade, eu quero conversar, tipo, fazer uma rodinha assim, conversar sobre isso. Porque, porque, oxi, de verdade, é muito doido. Se tem uma coisa que eu acho que eu sei falar é sobre isso, porque o assunto vai render. Porque de verdade, meu, eu fico assim, como que pode o ser humano ser tão, sabe, se destruir, né? Se autodestruir sozinho, sem... É muita coisa que a gente passa, é muita coisa que a gente já passou, muita coisa que acontece no nosso dia a dia, que acontece que aconteceu no passado, e que aí, quando você se pega, você tá se autodestruindo, e você tá vendo que você tá se autodestruindo e você não faz nada, você só simplesmente continua com esse hábito. É muito doido. Você se culpa, você se julga, você não aceita ser você. Você só sempre escolhe o pior da situação. Você nunca vê as coisas boas que você já fez, as suas conquistas, o que você superou. Tipo, são coisas tão pequenas, mas que, nossa, faz uma diferença enorme. E é isso que você tem que ver. Você não pode ver as coisas ruins, as coisas que você só enxerga naquele momento. Você tem que enxergar as partes boas, independente. Enfim, se dê amor, se dê mais amor. Eu acho que é uma questão assim, é muito fácil você falar, mas se permita, sei lá, meu, viver com a certeza de que, nossa, você escolheu um caminho da vida que é muito difícil para a maioria das pessoas, mas você tá vivendo. E quando você sabe que você tá vivendo isso já há muito tempo, perceba que é isso que importa. Entendeu? É isso que importa. Tá? É isso que importa, é você viver.
de verdade ser você, entendeu? Se permitir ser você. Se viver com mais levezes. Assim, eu às vezes me perco. Eu me distancio muito de uma parte minha que é as coisas bonitas da vida. Às vezes, sim, eu começo a ficar vendo as coisas. Sabe, me perco nos pensamentos. E quando a gente se perde nos pensamentos, a gente não consegue ser a gente, se expressar como a gente se expressaria normalmente. E tipo assim, e é isso que pega. E é isso que você tem que analisar. É isso que você tem que, tipo, olhar e não, tá tudo bem, sabe? Ah, enfim, esse foi o bate-papo. Eu acho que eu falei demais. Ai, eu acho que eu fui pra uma entrelinha da outra, mas tudo tem uma ligação, então tá tudo bem, tá? É muito importante isso pra mim. Então é isso, obrigada.